Olá, para facilitar a compreensão desse vídeo, assista antes ao vídeo Os fatores primos dos divisores de um número. O link está na descrição. Bom, agora que nós já sabemos a definição de primos entre si, seria muito bom se eu conseguisse descobrir logo se dois ou mais números são primos entre si, sem precisar listar todos os divisores. Digamos que o número seja grande, então pode ser muito trabalhoso listar todos os divisores. Por exemplo, os números 500 e 363. Esses dois números são primos entre si? Então, veja que é um pouco trabalhoso listar todos os divisores de 500 e depois listar todos os divisores de 363. É, no mínimo, uma tarefa chatinha. Por quê? Porque vai dar um pouco de trabalho, né? Listar todos esses divisores. E, claro, o papel do matemático é descobrir a maneira mais prática, a maneira mais econômica, mais curta de resolver os problemas. Essa maneira de listar os divisores não é uma maneira tão econômica assim. Então, por exemplo, esses aqui que nós vimos no começo, se eu não quisesse listar todos os divisores, o que eu poderia ter feito? Se eu não quisesse listar todos os divisores, eu poderia concluir se eles são ou não primos entre si, apenas decompondo esses três números em um produto de primos. Veja, o 18 é 2 vezes 9, né? E o 9 é 3 vezes 3. Então pronto, aqui está o 18. O 21, tabuada, né? 3 vezes 7, já são todos primos. 50 é 5 vezes 10. 5 vezes 10. E vamos melhorar, o 10 ainda não é primo, eu vou decompor o 10 também. Isso é 5 vezes o 10, é 5 vezes 2. Pronto. Agora, aqui é o seguinte. Para saber se esses números têm algum divisor comum aos 3, além do 1, é só ver se eles têm algum número primo comum na fatoração dos 3, na decomposição dos 3. Veja, aqui os únicos fatores que aparecem é 3 e 7. O 3 aparece aqui. O 7 não aparece em nenhum outro. Mas será que o 3 aparece na decomposição dos 50? Não. Então pronto. Esses três números não possuem nenhum fator primo comum aos 3. Então não tem como eles terem nenhum divisor comum aos 3. Por quê? Porque qualquer divisor dos 3, esse divisor, quando você decompor os fatores, decompor o divisor em um produto de primos, os fatores primos dos divisores têm que ser exatamente os fatores, eles têm que aparecer na decomposição do número original. Vamos voltar para aquele problema original maior. Se eu quiser saber se o 500 e o 363 são primos entre si, a maneira mais fácil de fazer isso, sem precisar listar todos os divisores de 50 e depois listar todos os divisores de 363, vamos fatorar, ou escrever, né, decompor o 500 em um produto de primos e depois decompor o 363 também em um produto de primos. Tem várias maneiras de fazer isso. Algumas pessoas gostam daquela divisão sucessiva, que não está errado, é legal. Mas quando tem 0, 0, é mais fácil fazer assim logo. 5 vezes 500 é 5 vezes 100. Então vou repetir aqui, o 5 vezes... Agora eu vou decompor o 100, porque o 5 já é primo. O 100, todo mundo sabe que é 10 vezes 10, né? Pronto, agora o 5 já é primo, vou repetir. Esse 10 é 5 vezes 2, e esse outro 10 também é 5 vezes 2. Pronto, e aí todos os fatores agora são primos do 500. Agora vamos decompor o 363. Bom, 363 está claro que dá para dividir por 3, né? Só lembrar do critério de divisibilidade por 3. Veja que eu preciso somar os algarismos e verificar se a soma é divisível por 3. Mas como os três algarismos são múltiplos de 3, quando você somar vai continuar sendo múltiplo de 3. Discutimos isso várias vezes durante as aulas. Então, eu sei que isso aqui dá para dividir por 3. E, aliás, dá para fazer mentalmente, né? Quanto que é 363 dividido por 3? Se você não conseguiu fazer mentalmente, pode fazer a continha numa folha, mas dá para fazer mentalmente. É 121. Se você multiplicar 3 vezes 121, vai dar 363. E eu acho que a maioria já sabe mentalmente, mas quem não souber mentalmente pode fazer a conta também. 121 é 11 vezes 11. 11 vezes 11 é 121. E agora todo mundo aqui é primo. Pronto. Posto isso, agora ficou fácil. Eu vou comparar os fatores primos do 363 com os fatores primos do 500. E vou verificar se tem algum fator primo que aparece nos dois. Veja que aqui, o 363, os únicos fatores primos que aparecem aqui é o 3 e o 11.
Já na decomposição do 500, os fatores primos que aparecem é o 5 e o 2. Pronto. Eles não têm nenhum fator primo em comum. Então, é impossível que eles tenham algum divisor em comum. Porque se eles tivessem um divisor em comum, quando você escrevesse esse divisor como um produto de fatores primos, os fatores primos deveriam ser os divisores, os mesmos fatores que aparecem na decomposição do número que você quer saber se... do qual você quer saber se ele é divisor. Então, se o número fosse divisível por 500, os fatores primos desse divisor têm que ser os mesmos do 500. Então, essa é a brincadeira. Então, mais um exemplinho para a gente verificar se números são ou não primos entre si. Será que 21 e 28 são primos entre si? Bom, o 21, vamos escrever ele, decompor ele em um produto de primos. 21 é 7 vezes 3. É a única maneira de decompor o 21 em um produto de primos. Já o 28 é 7 vezes 4. Mas o 4 é 2 vezes 2. Então pronto. Isso aqui é 28. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Todo mundo aqui é primo. E o 21 é 7 vezes 3. E aí já ficou fácil. Eu não preciso listar todos os divisores de 21 e depois listar todos os divisores de 28 para saber se eles são ou não primos. Basta ver que o 21 é 7 vezes 3 e o 28 é 7 vezes 2 vezes 2. Repara que como o 7 é um fator primo que aparece na decomposição do 21 e do 28, significa que o 7 é um divisor de 21 e 7 também é divisor de 28. Eu consigo dividir 28 por 7. 28 dividido por 7 é 4. 21 dividido por 7 é 3. E, portanto, o 7 é um divisor comum a ambos os números. Portanto, não são primos entre si. Então, essa é a brincadeira. Quer saber se dois ou mais números são ou não primos entre si? Decompõe esses números em um produto de fatores primos e olha para os fatores primos desses números. Se eles tiverem algum fator primo em comum, é porque esses números são divisíveis por aquele primo. Né? E se eles não tiverem nenhum fator primo em comum, eles não podem ter nenhum divisor comum, porque se fosse o caso, se eles tivessem algum divisor comum, os fatores primos do divisor apareceria nos dois números, na decomposição dos dois números, ou mais, né? Dos dois ou mais números em questão. Tá certo? Então, essa é a maneira prática de descobrir se dois números são ou não primos entre si, apenas olhando para a decomposição do número em um produto de fatores primos.